Muito bom. E era muito importante estudar o japonês, porque eu tinha meus avós por parte de mãe vivos na época. Sim. E eles não entendiam português. Tá, Então não nós tínhamos dominava que... a nossa língua. Sim, sim. Como eles já vieram com uma certa idade, então já viu, né? Eles não iam estudar. Certo. E então nós tínhamos que falar efetivamente em japonês dentro de casa, senão a gente levava uma bronquinha. Bacana. E fora essas atividades escolares, né, como é que eram as amizades e as brincadeiras da época? Como é que vocês se divertiam lá no sítio, ou então quando vinham para a cidade? Qual era a expectativa de lazer? O que vocês mais faziam naquela época? Olha, isso é bem interessante. Olha só por que é interessante. Porque como eu cresci, aliás, eu fui da cidade até os 8 anos e cheguei no interior de São Paulo, dentro de uma colônia japonesa, então eu tive um pequeno choque de cultura. Né? Eu estava acostumado, por exemplo, a empinar pipa, né? E jogar bolinha de gude, e lá eles não, lá na colônia eles não tinham essas atividades. Eles não empinavam pipa, eles não sabiam fazer pipa, não sabiam o que era isso. Né? Talvez tivessem visto na televisão ou algo assim, mas foi muito interessante. Então nós fizemos uma troca de brincadeiras. Eu aprendi algumas brincadeiras que o pessoal da roça ali da colônia faziam, né? Até brincadeiras de origem japonesa, que eu não conhecia. Atividades Sim, do pessoal ali da colônia mesmo, colônia. E da arte e da cultura do Japão. Sim, aí eu ensinei os meninos de lá a jogarem bolinha de gude, a rodarem peão e fazer pipa. Que bacana. E em contrapartida eles me ensinaram as brincadeiras de lá. Da cultura japonesa. Sim, né? Fora, né, a gente, e era muito gostoso, né? Eu aprendi a pescar muito cedo. Nós tínhamos um riozinho, uma cachoeira lá no sítio. Que gostoso. Aí eu aprendi a pescar lambari. No paraíso. Era um paraíso, né? Com certeza. A gente ia nadar no rio, né? No final de tarde, né? E andava de bicicleta na lama, fazia caminhãozinho. O pessoal não comprava caminhãozinho, pegava lata de leite ninho, né, enchia de areia, amarrava com arame e saía arrastando. E eu achava isso lá tão interessante. Legal. Não, o pessoal na cidade comprava carrinho de controle remoto, que era novidade, não era todo mundo que tinha, né? Mas a brincadeira lá era totalmente diferente. Era criativo mesmo. Sim. Parte da criação da colônia. E assim foi, né? E as festividades eram também baseadas na cultura japonesa ou misturavam? Vocês também curtiam um pouco da cultura da cidade? Não, agora... As festas típicas da cidade que você lembra na época lá? Sim, dentro da colônia as festas eram... Totalmente voltada para a cultura japonesa. Sim, era totalmente diferente, né? O pessoal fazia aqueles eventos que eu nunca tinha visto, né? Porque em São Paulo, como eu nasci na capital, né? Então no interior era tudo muito diferente. Então eu olhava aquelas festas e tal, e os esportes principalmente, né? Os japoneses gostam muito de praticar esporte. Sim. Eu comecei a praticar, sim, eu ia falar exatamente isso aí. Mas como eu era novato nisso aí, cultura, né? eu era muito ruim, né? Eu botaram para jogar lá, mas na hora de rebater, eu só levava strike fora. Né? Acertava a bolinha. Sim, não acertava a bolinha. Só o vento. E aí, já viu, né? Menino da cidade chegou para jogar beisebol, né? E eu era um desastre. E lá o pessoal se organizava em clubes, né? A molecada, uns iam jogar beisebol, outros iam jogar vôlei, outros iam jogar, outros iam para o clube de karaokê, né? E eu gostava de karaokê. Maravilha. Né? E outros também iam se misturar com os atividades que a cultura japonesa mais realmente cultua, né? Frequenta, gosta, né? E a minha família tinha o meu tio principalmente, ele era um bocado diferente dos outros. Ele falava assim, olha, a gente na vida tem que Esse é o irmão da sua mãe? Irmão da minha mãe. Declina o nome dele para todo mundo saber. O nome dele é Yasuhiro Muto.
é vivo até hoje. Foi muito importante na sua... Foi. Todos os meus tios, né? Mas ele era o mais... Ele era o mais próximo, carinhoso, mais próximo. Bacana. Porque ele fez o papel de pai, na verdade. Que bacana. Parabéns. E ele, como ele dizia que a gente tinha que ter experiência de tudo, ele botava a gente para praticar os esportes junto com os velhinhos. Tem um jogo chamado Gateball, já ouviu falar? Parece um jogo de cricket, umas bolinhas de cerâmica e uns martelos gigantes. Se chama Gateball. Então a gente... eu conheço como cricket mesmo. E aí tem aquelas argolas também, né? Isso, aquelas argolinhas lá. Né? A bola tem que passar por baixo. Sim, eu lembro. Exatamente, isso mesmo. Então eu jogava. Quase que eu estava confundindo com a boccia, porque na Itália os italianos jogavam boccia. Sim. Lá não tinha boccia, mas tinha o gateball, né? E tinha alguns velhinhos que jogavam xadrez japonês, que se chama shogi. Né? E também me meti a aprender a jogar xadrez japonês. Então você vai ver, eu gostava de cantar, de jogar vôlei, jogava mal, mas jogava beisebol, né? Aí jogava o gateball e fazia de tudo um pouco. Então você imagina, né? Fora os bailes, né, que de vez em quando tinham, claro, a gente também participava. Esses bailes eram também mais para a cultura japonesa ou já misturava? Não, aí o baile, como é coisa aí dos jovens, né? Era baile com o ritmo da época mesmo. Todo clube, eles separam por idade, tem os velhos, né? Os de meia idade, vamos dizer, o pessoal, os adultos e os jovens. Então os jovens organizavam outras coisas, né? E aí eles faziam, opa, vamos fazer o baile. Aí o pessoal ia lá encerar o salão, né? Preparar tudo, mandar os convites para os bairros vizinhos, né? Porque não adianta você fazer baile com o seu vizinho, né? Então a gente chamava o pessoal de outros bairros, de outras colônias ali próximos, né? Na cidade interior tem muito disso aí. E era muito gostoso. Foi uma infância, foram cerca de 10 anos, muito bem vividos. Você chegou também a trabalhar cedo, assim, trabalho mesmo? Sim. E dentro desse trabalho, o que você fez? Eu não posso dizer que era um trabalho, porque quando você está no sítio... Era uma atividade coletiva em prol da família, da subsistência, não era um trabalho que você recebia... Não tinha, como era, obviamente eu era pequeno, não tinha idade, né? Então a gente, o sítio ele produzia, né, não só para subsistência, e não era uma produção pequena. Né? Eu lembro não lembro o ano exatamente, nós tínhamos plantação de uva Itália, né, na propriedade, e nós colhíamos cerca de 40 toneladas ano de uva. Então isso, eu acompanhava a produção desde da poda, da adubação, da colheita. Produziu vinho lá mesmo? Você também, o japonês bebia vinho? Sim. Inclusive da uva Itália. Mas a uva Itália não é própria para fazer o vinho, geralmente virava vinagre. Só ficava na tentativa, né? Sim. Maravilha. E as amizades lá eram também, a maioria era de descendência japonesa ou tinha também outras descendências lá como africanas, essas coisas? Vocês tinham amizades? Sim. Bom, não é uma questão assim de afrodescendente, você teve contato na sua infância com... Sim. Com toda... Lá, né? Lá. Lá tinha assim, porque embora seja uma colônia de japoneses, geralmente os meeiros ou parceiros agrícolas lá eram de famílias de, vamos dizer, não digo só várias nacionalidades, várias nacionalidades. Sim, né? E geralmente não... Tinha alguns parceiros que eram japoneses, outros não. Inclusive eu tinha um rapaz afrodescendente que trabalhava na propriedade do meu tio, que ele fazia aniversário na mesma data que eu, porém 2 anos mais novo, né? Sim. Então o nome dele é Luiz Carlos, lembro até hoje, né? Trabalhou lá, isso há 300 anos. Foi marcante, amizade marcante. Foi. A gente ia, embora eles eram empregados da propriedade, as crianças que estavam na idade escolar, todos iam para a escola. Então nós íamos juntos. A gente andava junto até
sempre. E quem quisesse também poderia participar da escola que ensinava o japonês, essas coisas, sim. tinha? Sim, se tiver paciência e dom para aprender, né? Maravilha. E Zomir, lá na cidade, quando vocês iam para a cidade lá, o que vocês realmente mais procuravam fazer nesse período que você ficou lá? O que era, assim, que você procurava como lazer, ou até mesmo como cultura, né, da região? O que você conta para nós lá? Que existia lá na cidade, que agora está me fugindo o nome? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Bom, São Miguel Arcanjo era conhecido e é até hoje